Oi, Jana, boa tarde. Ó, eu fiz o cálculo da tua margem aqui, só que eu fiz no computador para ficar mais fácil, tá? Antes de te falar, te fazer uma forma mais fácil de calcular, seria interessante primeiro a gente consolidar essas premissas que eu marquei aqui. O que que é? Primeiro eu vou explicar o que que é a margem, tá? A margem é o percentual que te sobra da diferença entre o preço de venda e os gastos totais teus, tá? Então, por exemplo, aqui, você tem eu separei aqui trabalho 1, 2, 3 e 4 por aqueles preços de venda que você tinha me passado, que você aplica aí. 15, 18, 20, eu coloquei um 25 aqui só pra gente simular, tá? Eu não vi nenhum lá, mas provavelmente você deve ter. Mas aí, eu calculei aqui mais ou menos os custos, tá? E as despesas que você tem. E todos os gastos, que são esses custos e despesas, eu somei aqui. E aí, a diferença dos preços de venda, que é o que você recebe, menos o que você gasta, o que sobra é a tua margem, tá? Dentro desses custos e despesas, eu já incluí sua mão de obra, tá? Porque se a gente for pensar que nem comércio, que nem indústria, a mão de obra é um gasto que as empresas têm, fora o lucro que ela tem. O lucro dela é essa margem aqui, tá? Então, supondo que se você terceirizasse o serviço, quanto que você ganharia? Porque a mão de obra você vai ter que pagar para outra pessoa, entendeu? Não é o seu lucro, o lucro é a sua margem. Então, vamos lá. O que que eu considerei aqui, tá? Ó, eu considerei a quantidade de 100 tags para 30 total, que você tinha comentado, então me dá um custo unitário de 30 centavos por tag. Aí eu só fiquei na dúvida se essa tag aqui vão duas aqui em cada pano, se esse preço aqui já é duas, ou aqui teria que ser 60 centavos, entendeu? Fiquei só nessa dúvida, aí você confirma para mim. Aqui o saquinho, você falou que pagou R$ 23 em 100, então você tem um custo de 23 centavos por saquinho. Então eu coloquei aqui, ó, 23 centavos por saquinho, porque para cada trabalho você usa um saquinho, tá? A sacola, você falou que pagou 110 aqui em 100, então 1,10, tá? Por sacola. Aí eu coloquei assim, é lógico, vamos supor que você vende um trabalho de 15, um de 18 e um de 20, e você vai colocar tudo na mesma sacola, você não vai considerar o preço de 3 sacolas, você vai considerar o preço de uma só para aquela venda, entendeu? Mas isso aqui é ajustável, eu tô considerando como se fosse um trabalho para cada venda, por exemplo, tá? Então, que mais aqui? O pano, você falou para mim que você me passou quatro preços, né? Você passou de 5 a 23, um de 10 a 32, que você comprou por 32, um de 20 por 120, e outra lá você falou que você comprou 30 a 99. Aqui eu dividi esses preços, tá? Eu dividi aqui a quantidade, o valor total pela quantidade e me deu esses custos unitários aqui de pano, tá? Eu considerei aqui uma média, porque sim, esse aqui você pagou mais caro, esse aqui mais caro, mas foram os que você comprou entre aspas, em média quantidade. Eu considerei aqui para cálculo de custo com pano R$ 3,50, mais o custo real dele, somando aqui todas as quantidades de pano e todas as quantidades aqui de total que você teve, uma média de pano que você gastou, se somar todos, você gastou R$ 4,24 por pano, tá? Eu coloquei 3,50 aqui, porque nesses aqui que eu acho que você comprou a R$ 6, você acabou pagando caro. Então, nesses panos aqui, eu te indicaria, quando você usar eles, você aplicar o preço um pouquinho maior, para você conseguir ter uma margem melhor nesses panos aqui, tá? Então, porque na conta aqui eu usei uma margem, um custo com pano aqui de R$ 3,50. Eu meio que desconsiderei esses R$ 6 aqui, que você pagou muito caro, tá? Então, para as linhas, o que que eu coloquei? Você falou que comprou 12 novelos a 33, 12 a 13 e 15 da Mona Lisa a 17. Aqui eu fiz o cálculo total da quantidade pela unitário, né? Cada cone, pelo preço unitário dele, deu esse total, mas isso aqui não interfere muito, é só para mostrar que o tanto que você já gastou com linha. Gastou não, né? Investiu, porque isso aqui é investimento. Que eu fiz aqui daí? Você falou que essa aqui que você pagou 33 tem 250 gramas. Então, eu dividi aqui 33 por 250. Quer dizer o quê? Quer dizer que por
grama dessa linha, você pagou 13 centavos, tá? A mesma coisa aqui para a Novelo da Brisa, R$13 dividido por 100 gramas, 13 centavos a grama. E aqui a Mona Lisa, R$17 dividido por 100, 17 centavos a grama. E aí, o que eu fiz? A média aqui das linhas. Você comprou R$63 unitário, né, cada rolo, nessa quantidade de gramas. Então, foi uma média aqui de 14 centavos. Entre as linhas Mona Lisa e as Brisa, 14 centavos. Ah, mas é uma média tranquila, tá? Não modificou tanto quanto a média do pano, porque esse aqui exorbitou muito a diferença de preço, tá? No unitário. Esse aqui não modificou tanto, tá? A mão de obra daí eu considerei R$10 a hora, tá? Porque isso aqui um empregado hoje CLT, ele trabalha 220 horas semanais, tá? 220 horas mês. Supondo um salário de R$1.100, a gente faz o quê? Igual 1.100 dividido por 220, dá aí uma média de 5 horas, ou R$5 a hora, tá? De trabalho do empregado CLT, fora os custos que a empresa tem, que geralmente são 30% a mais desse valor do salário do empregado. Então, eu considerei aqui 10, o dobro de um CLT. Então, pensando que você trabalhe 220 horas por mês, a R$10, o teu salário vai ser o dobro de um salário mínimo. Então, 2.200. A gente pode diminuir isso aqui também, tá? Que até melhoraria a margem, mas aí eu preciso saber quanto que é que você trabalha e qual seria a sua expectativa de salário no mês ou numa hora trabalhada, tá? Esse aqui que eu calculei pra gente ter uma margem boa aqui, seria uma premissa para 220 horas semanais, como se você trabalhasse em horário comercial 220 horas por mês, tá? Que dá 44 horas por semana, 8 horas por dia de trabalho, mais ou menos, tá? Um empregado normal de comércio é isso aqui, que trabalha dentro do mês. Aqui para o seu, a gente considera, se for essas 220 horas, daria um salário aí de 2.200 por mês, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei de premissa aqui, aí é que eu fiquei na dúvida de colocar, no gasto com linha e no gasto com mão de obra. Aí, você vai falar para mim se isso aqui é mais ou é menos, aí a gente modifica isso aqui, tá? Para daí melhorar, talvez, essa margem. Num trabalho 1, que são os trabalhos que você vende a R$15, eu considerei aqui que você gasta 10 gramas por trabalho. E no trabalho de R$15, que você leva meia hora para fazer. Então, ou seja, 0,5 horas, que dá 30 minutos, tá? Aí, você tem um custo de R$3,50 com o pano, de R$1,40. Aqui ele deu R$1,40, porque que ele fez aqui a conta? Ele pegou 14 centavos da grama e multiplicou por 10 gramas. Então, ele me deu um custo aqui com linha de R$1,40, tá? A mesma coisa com custo de mão de obra. Se a gente considerar uma premissa de R$10 a hora para 30 minutos de trabalho, então quer dizer R$5 de mão de obra, porque você gastou meia hora e a sua hora vale 10. A despesa CATEG aqui é aquilo que eu comentei no começo. Eu considerei 30 centavos, porque aqui eu não sei se... Eu não entendi muito bem se aqui já tá as duas, ou eu tenho que multiplicar por 2 aqui, se vai 2 tags, né? Tá? Que eu não entendi, se na tua... Entendeu o que eu quis dizer? Se 2 tags suas saem a 30 centavos, ou se é 30 centavos cada. Aí depois você só me explica que daí qualquer coisa a gente muda aqui e aumenta para 60 centavos. A despesa com saquinho, eu coloquei aqui um para cada e uma sacola para cada trabalho. Então, aqui nesse trabalho de R$15, se essas premissas estiverem certas, você tem um gasto total para o trabalho, só aqui somando esses gastos, R$11,53. O que te dá uma margem de R$3,50. Vamos colocar aí R$3,50 por pano, tá? Nesse trabalho de R$15. No trabalho 2, eu considerei o quê? Que você gastou mais, porque geralmente é assim, né? Um trabalho mais caro, ou ele tem mais peso de linha, ou ele tem mais peso em mão de obra. Normalmente os dois. Ele dá mais trabalho, justamente porque ele tem mais carreiras ou é mais trabalhoso. Gasta mais linha, enfim. Eu considerei aqui 30 gramas de linha. Considerei que você trabalha quase uma hora, dá 48 minutos. Nesse pano, você vende ele a R$18. Aí eu considerei aqui os custos que você tem,
ficaria 17,33 de custo só. Porque aqui da mão de obra, como você gasta quase 1 hora, deu R$8 de mão de obra e R$4,20 de linha, que é 30 gramas de linha, nesse preço aqui de 14 centavos. Então, nesse pano aqui, você só tem 67 centavos de margem. É 3% do teu preço de venda que você tem de margem. Quase 4%, tá? Então, isso aqui é pouco, tá? O ideal que fosse sempre acima de 20% para os trabalhos artesanais, tá? Então, esse trabalho aqui, se você gasta isso de linha e leva esse tempo para fazer, o ideal é que ele fosse mais caro, tá? O de 20 já dá prejuízo, porque o de R$20, aqui eu calculei aqui que você leva 1 hora para fazer e gasta 50 gramas de linha, tá? Aí você tem R$3,50 do pano, R$7 de linha, R$10 de mão de obra, que é 1 hora trabalhada. Esses despesa com tag, saquinho e sacola, como ele não varia, você tá vendo que o preço é sempre o mesmo? Porque ele não varia a quantidade utilizada ou a hora trabalhada. E nem o pano. Só o que varia mesmo aqui é a linha e a mão de obra. E esse aqui, na verdade, se você gastou isso aqui e levou 1 hora para fazer e vendeu a 20, você teve prejuízo, porque você gastou R$22 para fazer. Entendeu? No de 25 piora um pouquinho, tá? No de 25 aqui eu coloquei uma premissa que você gasta 80 gramas de linha, você trabalha um pouquinho mais de 1 hora, 1 hora e 72 minutos aqui, que dá 1 hora e 12 minutos, 1 hora e 10 mais ou menos. Então, ele dá um gasto com linha de 11,20, R$12 de mão de obra e tem uns custos fixos aqui de 1,63, que dá aqui um custo de 28,33. Então, você tá perdendo 3,33. Então, o que acontece? Às vezes, eu preciso confirmar com você isso aqui. Se você falar, não, Dani, coloca aqui uma mão de obra de R$5, a gente modifica tudo isso aqui. Vamos supor aqui que a sua mão de obra fosse R$5, tá? Seria aqui, então, um salário equivalente a R$1.100, tá? E aí melhora aqui as margens, ó. Tá vendo que daí mudou aqui a mão de obra? Que ele já fez o cálculo aqui do custo, já mudou, tá vendo? Eu vou pausar o vídeo aqui um pouquinho, que eu preciso receber uma pessoa que chegou aqui em casa. 2 minutinhos eu já volto.